Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2024, rodada de número 23. E só a vitória praticamente interessa hoje, pessoal. Só a vitória. Tem que ganhar hoje, porque o Fortaleza ganhou ontem e assumiu a liderança do campeonato. Então o Fortaleza já está com 45 pontos, Palmeiras tem 38, então tem que vencer o São Paulo hoje para chegar aos 41 na competição e continuar aí na briga pelo Brasileiro. O Fortaleza ainda tem um jogo a menos, pessoal. Antes de soltar o vídeo aí trazendo as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Me segue também lá no Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. São Paulo, Flamengo, Corinthians. São Paulo, Flamengo, Corinthians. São Paulo e Flamengo na frente, Libertadores. Atlético Mineiro. Corinthians e o Atlético Mineiro, né? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Corinthians estão nas três frentes, mas é a Sul-Americana uma das frentes. Sim. Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo é a Libertadores uma das frentes, né? Bahia não, né, Vitorino? Bahia não disputou o Campeonato Sul-Americano certo, nesse ano, né? Ele ficou naquela posição do Campeonato Brasileiro do ano passado, que nem cai nem entra em campeonato algum. Os outros são Juventude, que também não está em competição sul-americana. E tá faltando um. Vasco. O Vasco. Até por isso podemos ter o clássico carioca, né? Então, Vasco, Juventude e Bahia, que não tem um terceiro campeonato, né? Para se preocupar. Tá certo. Bom, a sexta-feira do Palmeiras é marcada por dúvida. Poupar ou não poupar titulares contra o São Paulo? As notícias alviverdes, melhor dizendo, são de Wagner Vieira. E após a derrota para o Botafogo por 2-1 pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Palmeiras se reapresentou na manhã dessa sexta-feira de olho no São Paulo. No domingo, tem o clássico Choque Rei pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sempre em decisões como essa, em meio a decisões como essa, o técnico Abel Ferreira manda a campo uma equipe mista ou completamente reserva. O fato é que desta vez o adversário é o São Paulo. Briga direta pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes têm 38 pontos, com 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Mas o Palmeiras tem um saldo de gols de 11 e o do São Paulo de 9, por isso o Verdão está entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Abel Ferreira, desde quando chegou ao Palmeiras em 2020, enfrenta o São Paulo pela 24ª vez. Nas outras 23 vezes, foram 7 vitórias para cada lado e 9 empates. É o maior algoz do técnico português aqui no Brasil. Estamos afrontando um jogo difícil aí, mas temos um elenco muito bom, um time muito bom também. Eu acho que nós conseguimos afrontar e superar muita coisa trabalhando, o professor também trabalhando em cada detalhe, porque acho que o jogo se define muito nos detalhes. Tem esse confronto pelo Brasileirão, mas a grande preocupação do palmeirense é em relação ao jogo de quarta-feira contra o Botafogo, valendo vaga às quartas de finais da Libertadores da América. Tudo porque uma eliminação para a equipe carioca fará com que a temporada do Palmeiras se modifique muito. Ficará apenas com o Campeonato Brasileiro pelos próximos 4 meses. E isso a torcida do Palmeiras não quer. Para essa partida contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Murilo, ele que é titular. E fica essa dúvida sobre poupar ou não poupar, sabendo que tem esse duelo pela Libertadores pela frente e também o clássico com o São Paulo. Para essa partida contra o tricolor paulista já começa a valer a proibição da principal torcida organizada do Palmeiras de entrar em qualquer estádio do estado de São Paulo com faixas, camisetas e bandeiras associadas à mancha alviverde. Foi uma decisão do Ministério Público de São Paulo, acatada pela Federação Paulista por conta de briga de torcedores palmeirenses com flamenguistas após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil. A punição é válida por 30 dias. Muito bem, falamos dessa punição ontem, obrigado Wagner. E o dilema é o mesmo do outro lado do muro do CT. Paulo do Vale traz informações do tricolaço do Morumbi.
Depois de empatar por 0-0 contra o Nacional no Uruguai pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o foco agora do São Paulo é no clássico Choque Rei. Neste domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque. O tricolor paulista que tem na próxima quinta-feira o jogo da volta pela Copa Libertadores no Morumbi contra a equipe do Nacional. Por isso, vive um dilema: poupar os titulares e focar na Libertadores ou escalar força máxima e ter a oportunidade de se enfiar de vez entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o técnico Luiz Ubeldia faz mistério com relação à escolha. No lo sé, recién terminó el partido, es muy difícil estar pensando en Palmeiras, pero en el avión nos tomaremos nuestro tiempo para ya mañana empezar a planificar el partido de Palmeiras, pero ahora imposible que te pueda contestar esa pregunta porque dependía también de cómo terminaban los jugadores, o depende de cómo terminen los jugadores en el partido de hoy, un montón de factores que los tengo que analisar para después tomar decisiones para el domingo. O treinador do São Paulo, que inclusive cumpre suspensão mais uma vez e fica de fora desse clássico contra o Palmeiras. São tantos cartões amarelos, tantas suspensões, que nem o Zubeldia se lembrava que não comanda o São Paulo neste clássico. Não entendi. Você não vai estar no jogo. Ah, não vai estar? Tenho bom staff. Tá aí o treinador São Paulino mostrando total confiança no seu staff. Inclusive, novamente, Maxi Cubeiras, um dos auxiliares de Zubeldia, é quem vai comandar o São Paulo neste duelo contra a equipe do Palmeiras. A tendência é que, de fato, seja um time misto. Contra o Atlético Goianiense, na semana passada, um time completamente reserva. Dessa vez, quem sabe, o Zubeldia mesclando aí alguns titulares com alguns reservas, podendo aí até observar alguns jogadores, como, por exemplo, o Marcos Antônio, que chegou recentemente, descansar alguns dos atacantes deste quarteto ofensivo do São Paulo, algumas possibilidades aí do técnico Luiz Zubeldia, que tem a chance de, quem sabe aí, colocar de vez uma crise no caminho do Palmeiras. Mas com foco na Copa Libertadores, pode descansar alguns titulares visando a sequência da temporada. Muito bem, obrigado, Paulo. E aí, Júlio Gomes, poupar ou não poupar? Eis a questão para os dois rivais, Palmeiras e São Paulo. Eu acho que não tem como não poupar, Tomás. É um jogo super importante para os dois. A gente comentou isso aqui ontem no Depois do Jogo. Quem perder esse jogo vai ficar numa situação de basicamente perder as chances de título no Campeonato Brasileiro, porque você fica para trás do próprio rival que ganhar, né, a partida. Eventualmente vai se classificar na Libertadores. O São Paulo, como a gente disse, né, ainda tem a Copa do Brasil, certo? Então, quer dizer, fica muito complicado você continuar jogando suas fichas no Campeonato Brasileiro num cenário de Copas, né? Então é um jogo muito importante, é um jogo muito decisivo, realmente. Mas é impossível não olhar para o Campeonato Brasileiro como algo assim, ainda faltam 15, 16 jogos e o meu destino na Libertadores está aí virando a esquina, né? Principalmente para o Palmeiras. O Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, o Palmeiras tem vários jogadores voltando de lesão, jogadores cruciais, essencialmente Zé Rafael, Estevão, enfim, são dois jogadores importantíssimos, outros que fizeram um esforço muito grande contra o Botafogo, notadamente o Rafael Veiga, quer dizer, fez um jogo de muito desgaste físico, de muita entrega, de muito sacrifício, e você não pode botar esses caras para jogar no domingo e depois na quarta-feira. Pode até, num extremo, na extrema necessidade, né? É a tua última cartada no campeonato ou numa Copa. Aí você vai para esse sacrifício. Mas me parece ser, apesar de um jogo muito decisivo, muito importante, não ser um jogo de última cartada. De tipo, se machucar, machucou.
Eu acho que não é assim que o Palmeiras vai afrontar. Tá aí o exemplo do Flamengo, a gente vai falar no programa. Perde 2 jogadores, né, lesionados, lesões musculares, a típica lesão de excesso de jogos, de excesso de carga de treinos, enfim, excesso de esforço físico, né? Então o Palmeiras acho que não vai arriscar, não. E o São Paulo na mesma toada, Tomás. Eu acho que talvez alguns jogadores... exemplo, Richard Rios. Richard Rios estava suspenso da primeira partida contra o Botafogo. Então tudo bem, ele joga domingo e joga quarta. Tá tudo certo. Mas os caras que jogaram na quarta agora, ou no caso do São Paulo na quinta, e que vão jogar na semana que vem, acho muito difícil que comecem a partida, comecem esse choque rei. Eu acho que os 2 técnicos vão afrontar da mesma maneira. Acho que o São Paulo teria mais margem, tá? São Paulo teria mais margem para usar titulares, para repetir alguns jogadores. Até porque o São Paulo poupou contra o Atlético Goianiense no fim de semana passado. Então, esses caras fariam 3 jogos em sequência ali, domingo, quinta, domingo e quinta, que é aceitável. Aceitável, né? O futebol ficou mais intenso, mais físico, etc. Mas a vida inteira os caras jogaram domingo, quarta e domingo. Quinta, domingo e quinta, enfim. Tendo folgado antes e podendo folgar depois. E com uma data FIFA aí às portas, quer dizer, você vai ter um tempo maior para a grande maioria dos jogadores, né? A maior parte dos jogadores não são convocados. Não é o Real Madrid que tem 20 convocados, não. Esses times têm 2, 3 convocados no máximo. Então os caras vão ter um tempo de descanso e dá para você recuperar. O São Paulo teria mais margem para isso e acho que se fosse um técnico brasileiro faria isso. Mas sendo o Zubeldia, talvez ele nem tenha a noção do tamanho do que é um choque rei, do que é um Palmeiras e São Paulo. Acho que o São Paulo vai tomar o mesmo caminho do Palmeiras. O caminho do Palmeiras, para mim, está claríssimo, tá? O do São Paulo ainda pode ter alguma dúvida, mas acho que também vai ser igual ao do Palmeiras. Bom, você falando do próximo jogo, projetando os outros jogos, quando aí sim os atletas podem ser poupados, vamos dar um passo para trás e olhar os últimos jogos, tá? Aí os últimos 5 jogos do Palmeiras, ver o que o Palmeiras fez, o que o Palmeiras aprontou aí nas últimas rodadas, contando as diferentes competições. Perdeu do Botafogo na Libertadores nesse meio de semana, empatou no final de semana com o Flamengo, tinha vencido o jogo da volta da Copa do Brasil diante do Flamengo por 1-0, mas acabou sendo eliminado. Isso depois de empatar com o Inter lá no Sul, fazendo gol no finalzinho com o Rony, alguns dias depois de ter perdido para o Flamengo por 2-0 na Copa do Brasil. Então são 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates do Verdão nos últimos 5 jogos. Se a gente subir para os últimos 7, também a gente só vai encontrar uma vitória. Mas me refresca a memória, porque realmente eu não estava aqui, não lembro. Esse Inter e Palmeiras, o Palmeiras poupou jogadores, você lembra? Te peguei, né? Agora você me pegou, mas quase certeza que sim. Vários jogadores foram poupados. Entre as 2 partidas do Flamengo. Entre as 2 partidas do Flamengo. Porque depois poupou também contra o... Quer dizer, você já encontra uma tendência, né? Sim. No meio de semana, time titular contra o Flamengo na Copa do Brasil. Fim de semana, reserva contra o Inter, ou misto. Meio de semana, titular contra o Flamengo na Copa do Brasil. Fim de semana, reserva contra o Flamengo na Copa do Brasil. Meio de semana, titular contra o Botafogo. Para mim tá claríssimo que o Palmeiras vai poupar os jogadores contra o São Paulo, que o Palmeiras está priorizando as Copas e tentando sobreviver no Brasileiro com o seu time misto. Os 5 jogos do São Paulo, uma caminhada nesse recorte aí um pouco mais tranquila que a do Palmeiras, né? Venceu o Goiás por 2-0 na Copa do Brasil, jogo de ida, ganhou de um Flamengo bastante desfalcado no Campeonato Brasileiro, num sábado à noite 1-0. Aproveitou, né? Aproveitou a chance. Aí jogou para o gasto na volta em Goiânia e só empatou por 0-0. Vence o Atlético Goianiense por 1-0 também, com reservas. E empata com o Nacional também jogando para o gasto, jogando para justamente isso, para não levar gol, para trazer o empatezinho para o jogo da volta na próxima semana. Ou seja, olha agora, mas esses 5 jogos aí não tem nenhum gol sofrido pelo São Paulo. Interessante. 3 vitórias e 2 empates. Diga, Vitorino, repita, por favor. O Palmeiras não poupou contra o Inter, hein? Não poupou contra o Inter. E o poupou só contra o Flamengo, então, no final de semana passado. Eu acho que a caminhada do Palmeiras é muito clara. Eu não acho que vai ser um time inteiro reserva contra o São Paulo, mas eu diria que quem deve jogar? Deve jogar o Everton, deve jogar o Giai, deve jogar talvez o Vitor Reis. Eu ia falar o Vitor Reis. Jovem, né? Caio Paulista, talvez?
Na lateral esquerda? Não, eu tô pensando em quem ele pode repetir. Assim. Sim, tá. E aí eu acho que o Aníbal não joga, acho que o Veiga não joga. Até porque o Rios pode voltar, né? O Zé Rafael não vai jogar, o Estevão não vai jogar. Talvez ele repita algum jogador. Será que o Estevão ele não coloca? Pode até colocar para ter minutos. Porque exatamente pensando nisso, né? Ele voltou no último jogo, entrou no segundo tempo. Minutos e tal, mas não um jogo inteiro. Certamente não um jogo inteiro. Mas talvez um tempo, não sei se o primeiro, não sei se o segundo. Vai depender do andamento do jogo se ele não tiver começado. Mas se a gente olhar pro... Ou seja, acho que vai ser um Palmeiras quase todo reserva, mas não aquele reserva assim, sub-17. Vai ter lá 3, 4 jogadores habituados a jogar no principal time do Palmeiras, quando o Palmeiras coloca a força máxima em campo. Por exemplo, se o Estevão vai voltar para o time, quem vai sair? O Rony? Quem vai sair? O Flaco Lopes? Quem o Abel? Acho que a escalação contra o São Paulo vai nos indicar qual vai ser a escalação contra o Botafogo. Porque se ele colocar o Rony ou o Flaco Lopes para jogar como titular contra o São Paulo, é de se imaginar que esse que for titular não vai ser contra o Botafogo. Na cabeça do Abel já vai estar claro. Agora, a caminhada do São Paulo que a gente viu na tela, agora há pouco, ela foi uma caminhada mais tranquila, de jogos de menos esforço. Os 2 jogos contra o Goiás, o Atlético Goianiense já com o time reserva. Então, por isso que eu acho que o São Paulo teria mais margem. O São Paulo poderia tentar aproveitar o fato de o Palmeiras mandar um time mistão a campo e fazer o que ele fez contra o Flamengo. Ganhar de um rival ali direto, de um concorrente direto a título brasileiro, se é que o São Paulo sonha com o título brasileiro. Mas, voltando do Uruguai, chegando hoje, sem tempo para treinar, eu acho, sendo um técnico estrangeiro, acho muito difícil que o São Paulo vá com força máxima. Perfeito. Eu gosto de você, como você é meu parceiro, Silas. Eu vou começar com você a pergunta que a gente fez lá no começo, já excluindo Corinthians e Fluminense. Qual clássico é mais importante, Palmeiras e São Paulo ou Flamengo, Botafogo e Flamengo, né, no Newton Santos? Facinho essa. Eu acho que Botafogo e Flamengo. Pela liderança? Pela dramaticidade do negócio e por como o Flamengo, a sequência do Flamengo. A sequência do Botafogo não é tão preocupante para mim, porque está com todo mundo inteiro lá. O menino já chegou, o argentino, Santos, né? Mas o menino já voltou, o Almada joga pra caramba, o argentino. Mas tem o Luiz Henrique, que tá jogando uma barbaridade, e outro time tá forte, tá com sustância, né, como a gente costuma dizer. Eu acho que é esse, Dani, para mim. Eu fico em dúvida, porque assim, é engraçado, a palavra que o Silas usou, a dramaticidade, eu acho que o clássico entre Palmeiras e São Paulo vai acabar sendo mais dramático. Principalmente para o Palmeiras, se não vencer o clássico. Porque se afasta da liderança, aquilo que a gente falou, né? Tem um jogo a mais do que o São Paulo. Não sei se importância é a melhor palavra, mas no sentido de peso de não vencer, eu acho que para o Palmeiras é maior do que para todo mundo. Eu acho que o peso de não vencer o Botafogo pode ser gigante para o Flamengo. Mesmo estando na casa do adversário? Mesmo na casa do adversário, porque o Flamengo perdeu o primeiro turno jogando no Maracanã. Mas o Botafogo ganhou de todo mundo, não é? Ganhou do Palmeiras, ganhou o que tinha que... O Botafogo ganhou de quem tinha que ganhar, por isso que é líder do campeonato. Mas eu acho que vale muito o Flamengo. O Flamengo não pode deixar o Botafogo disparar, mesmo tendo um jogo a menos. Então, é uma situação que a gente tem que esperar para entender. Eu não sei se o Botafogo vai colocar todo o seu pelotão de elite para jogar, porque sabe que vai ter quarta-feira um jogo muito difícil, uma situação muito complicada, que é exatamente o jogo contra o Palmeiras, na Libertadores da América. E o Botafogo tem essa intenção de conquista da Libertadores da América. Para mim, é um jogo dramático mesmo, né? Exatamente na circunstância de se saber que, perdendo o jogo, o Flamengo pode ver o seu rival se distanciar no campeonato. E vou repetir, para mim, o Flamengo foi montado, o elenco foi montado para jogar todas as competições em alto nível. Ninguém contrata e gasta tanto e paga tanto salário como paga o Flamengo para não estar nas 3 competições jogando em alto nível. Então, por isso é a minha cobrança com o Flamengo, de jogar em alto nível nas 3 competições. Mas eu não tenho certeza se o Botafogo vai completo e muito menos o Flamengo. Não, completo não vai pelos desfalques, né? Não, mas assim, mesmo ali... algum que possa sair. Põe no lateral, quem vai jogar? Só tem os 2. Só tem, não, na direita ainda tem o Wesley que está sendo negociado, mas não foi embora. Ou o Wesley vai embora? Não, o que se diz é que está encaminhando a saída, mas ainda está. Você sabe que eu tenho um amigo que me disse o seguinte, o Wesley só não foi
que era para saber se o Varela tinha condição de jogo ou não na quarta-feira. Como ele jogou, o Wesley já está pegando a mala. Então, já é uma outra situação. Então, perde opções, aí é que tá, Mauro. O Flamengo passa a não ter a possibilidade de variar tanto o seu time entre competições, se perde todos esses jogadores realmente, né? O Wesley indo embora, Vinha machucado, Pedro, Gabriel, Cebolinha. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, o jogo mais decisivo? Decisivo em que sentido? Que decisivo é difícil, né? Para mim, decisivo é o do Palmeiras com São Paulo, porque se o Palmeiras perde, fica muito longe do título. Se a ideia é essa, porque se o Flamengo perde, ok, não é legal para ele, Flamengo. Se o Flamengo perde, você gosta de quanto? O Botafogo vai para 46 e o Flamengo com 41, um jogo a menos. Jogo a menos, porém ele é 44, entendeu? Não está morto ainda, está ali, tem muito jogo para frente. O Fortaleza vai jogar com o Bragantino, pode entrar ali, deve entrar nessa briga. Agora, São Paulo, e os dois têm 22 jogos, não tem? São Paulo e Palmeiras. Exato. Eles vão para 23 jogos. Quem perder, se a coisa não empatar, 38, não sei o quê, fica quantos pontos de distância? Vamos olhar aí. Por isso que eu penso assim, em termos de... O Botafogo Palmeiras no início da temporada de vencer o título brasileiro, acho que era muito mais alta que a do São Paulo, né? Sim, São Paulo, talvez sim. São Paulo foi encostando, foi chegando. Eu acho que São Paulo vai ficar mais para... Se tem um time que enrosca o Palmeiras, é o São Paulo. Se tem um time que sabe jogar contra... O Flamengo também, né? Só o Palmeiras não. Se tem um time que sabe jogar contra o Palmeiras, é o São Paulo. Tira o espaço do Palmeiras, tira a bola de velocidade do ataque do Palmeiras. Se tem um time que sabe jogar contra o Palmeiras, é o São Paulo. Acho que pela primeira vez esses outros times vão torcer pro Flamengo, porque todo mundo adora torcer contra o Flamengo. Obviamente, quem não é torcedor do Flamengo. Em geral, quer secar. Mas agora interessa dar uma segurada no Botafogo, entendeu? Interessa para todos os outros. Ou se ele não perder, se empatar, já é bom. Agora, Palmeiras e São Paulo, quem perder, eu acho que tem que pensar em outras competições. Como o Palmeiras tem um Botafogo pela frente na quarta, aí ele tem que pensar seriamente em passar, porque senão vai ficar longe do brasileiro. E eu acho que nessa situação de 8 pontos, não é igual a situação dos 14 que o Botafogo abriu de todo mundo no ano outro passado, Botafogo, né? A solidez do Botafogo é muito maior. E os outros também, né? Que estão na briga. Não só dele, como os outros que estão na briga. Quando é? Demora. Tem tanta gente machucada, Silas, que eu confesso a você que eu não sei mais de cabeça os retornos de cada um. Mas o Júnior também não era uma coisa muito simples, não. Nesse meio tempo vão voltar, né? Alguns jogadores. Para mim, o Botafogo tem elenco. Foi um dos que melhores contratou para mim. E arrumou o Igor Jesus muito bem ali na frente, cara, na vaga tá com o Tiquinho. Cada vez melhor. Né? Ele e o Tiquinho ali, é óbvio que o Júnior faz muita falta, né? Muito diferenciado o jogador, mas está com o Luiz Henrique voando pelo lado e tem o Tiquinho e o Igor Jesus, foi o melhor jogador da última partida aí contra o Palmeiras. Então, dito isso... Qual dos dois? Os dois? 1 a 1. Não. O jogo Palmeiras e São Paulo é aonde? No Allianz. 1 a 0 Palmeiras. O jogo Botafogo e Flamengo é no Newton Santos. 1 a 1. Gastou o empate no Botafogo e Flamengo. Gastei, por isso que eu dei o Corinthians lá, que eu ia dar 1 a 1, eu dei pro Corinthians, para gastar aí. Vai pensando, Silinhas. E aí, Pascoal? Botafogo 1 a 0, Palmeiras e São Paulo 1 a 1. Só inverteram o empate, mas os mesmos placares. São Paulo 1 a 0, Botafogo 1 a 0. Aí, sobrou o quê? Para você fechar a sexta-feira, hoje que você tá bem... Ninguém falou que o Flamengo vai ganhar esse jogo, é isso? Não falou só no empate. Pelas circunstâncias. O Flamengo está com mais problemas. Assim, não vejo que é menos time, nada disso. Não, mas lógico pela que não. circunstância, eu acho que o Flamengo vai se segurar para o que vem na frente aí. Que para mim é isso aí que vai... Eu posso dar 2 empates como Pode apresentadora? falar, é quarta-feira, não? A senhora sabe Posso dar 2 empates como apresentadora? Não, senhora. Não deveria, mas como é uma sexta-feira, deixa eu ler no meu livro de regras. Se tratando de uma sexta-feira em que a apresentadora teve um problema estomacal, está com sofrimento para aguentar o programa, não pode. Uma heroína. Uma heroína. Escrito aqui que não pode. Foi uma então heroína. Eu vou de 1 a 0 Palmeiras e 1 a 0 Flamengo. Já que eu não posso dar 2 empates, eu não quero nenhum também pra gente ir embora. Pronto, foi maravilhoso. Sextou pra todo mundo. Você tá com a gente de volta? Porque o Zinho... O Zinho, boa viagem para ele hoje, Estados Unidos. E um abraço a todos que estão em Barretos, que vai comer. Agora vem com tudo. Cada show, mano. Ai, rapaz. Cada recuerdo. Olha, você... o Elton gosta, o Elton gosta. Eu? Barretão, esse é bom demais. Olha o berrante.
gosta muito pela cultura, né? Também. Você já foi pra farra lá? Você tá soltinho. É música, alegria. Alegria que chama? Alegria. Alegria que chama. Um abraço para Zubeldia Alegria, né? Em Barretos. Alegria. Agora, nós vamos Eduardo Menezes gosta da alegria. Sempre. Alegria sempre. Palmeiras, Palmeiras, ele gosta que... Pessoal, aqui nós temos... Você tava fazendo besteira? Não, eu tava na alegria. E Braz, que já fizeram muitas externas comigo, era na época da reportagem. Mas viajamos este Brasil afora. O que você fazia? Sempre trabalhava e descansava, porque a ideia é sempre levar o melhor a você. Igual o São Paulo e o Palmeiras que estão buscando o campeonato. Ele acredita. Pode ir. E aí, poupar ou não poupar? Eis a questão. Só uma pergunta. A sua esposa assiste o programa? Não, eu tô falando da alegria. Todo mundo assiste. Eu sou... Não, mas já parei faz tempo. Isso é de 2004 pra trás. Elton. Ó, você ali, o nosso câmera dando risada. Palmeiras e São Paulo. Vai poupar ou não poupa? Ô, Pedro, essa era do programa que acelera, não é isso? Você lembra agora começa a vir break, Que horas são? 2h30. Agora é pit-pit-pop. O começo ele dá uma esticada, que a gente tem que trazer o fã do esporte pra ele. Agora depois ele sedosa a energia, porque tem que chegar no final. Agora que eles estão com a gente, que a audiência está maravilhosa. Agora que tá pegando, vai. Primeiro, o Palmeiras jogou na quarta, no Rio de Janeiro. O São Paulo jogou Olha na a logística quinta, aí, Bubu. no Uruguai. Não fala assim que ele não gosta. Não, mas o cara sabe. Não, você criticou a logística. Você criticou a logística. Eu tô aplaudindo o Elton, análise absolutamente correta, mas o São Paulo jogou um dia depois, fora do Brasil. O Bubu tá cordial, parece até quando o Lugano senta ali, né? Que ele fica... Vai. Essa questão de o time ter uma rotação menor do que normalmente joga, também acho que tem a ver com gerenciamento de calendário. O São Paulo não tem um elenco vasto para 2, 3 competições. Então, se a gente olhar a atuação do São Paulo, a declaração do Lucas, a logística das duas equipes, eu acho que o São Paulo vai com o time completo contra o Palmeiras. Eu acho que não vai poupar jogador, não. Até porque é um confronto direto. Nosso fã de esportes aí falou, né? Quantos pontos os dois têm? Os dois têm o mesmo número de pontos. Hoje é um confronto direto dentro do G4 e pode ser, quando a gente olhar para a 38ª rodada, um jogo decisivo pelo título brasileiro. Sobre calendário, né? O São Paulo tem um dia a menos de descanso para o jogo. Sim. Só que o jogo do São Paulo de volta na Libertadores é na quinta. Então dá para o São Paulo se empenhar mais no domingo, porque ele vai ter um jogo um dia depois do que o Palmeiras tem, que o Palmeiras vai ser na quarta. E convenhamos, quem tem mais chance de classificar na Libertadores nesse momento? São Paulo ou Palmeiras? O Palmeiras tem que reverter uma situação contra um adversário muito qualificado, que é o Botafogo. O Palmeiras vai ter que remar muito, vai ter que suar muito para se classificar. Tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Se vencer por 1, vai para os pênaltis e o Palmeiras não gosta muito de pênalti. Então o Palmeiras vai ter que fazer o jogo da vida dele na quarta-feira. O São Paulo, a gente viu pelo adversário que tem limitações. O São Paulo é um jogo bom. Esse eu tava com saudade desse bom, que não tinha saído. Vamos fazer um jogo espetacular, o jogo da vida do São Paulo para eliminar o Nacional. Jogo bom. É isso aí que... Isso. Bom, São Paulo classifica. Então, até por isso, eu acho que o São Paulo vai, no planejamento do Zubeldia, que poupou, né, jogadores, botou time em reserva no domingo passado, eu acho que o São Paulo vai com força, se não máxima, né, mas pelo menos vai um time forte. Melhor, né? O Abel, eu não sei o plano dele, não. Vamos pro intervalo, meu plano... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Palmeiras e São Paulo. Verdão precisa da vitória hoje, ainda mais para ganhar moral para a partida de quarta-feira contra o Botafogo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.